Uma boa noite em Cristo Jesus. Estamos aqui na sua web rádio Gênesis para mais uma apresentação da série de mensagens sobre o tema Resgatando Almas do Inferno. Rádio Gênesis, Lavras, Minas Gerais, Brasil. Direção-geral, Pastor Donizete. Então eu gostaria de iniciar aqui compartilhando um versículo que está em 1 Pedro 1, 18 e 19. Nós podemos ver aqui que diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2, versículo 1, que diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então pelo pecado, todos estão mortos. Então hoje todos os homens perderam Deus como sua possessão e não têm verdadeira morada. As pessoas caídas andam à deriva, vagueiam sem lar. Embora vivam em edifícios grandes, altos, em mansões luxuosas, mas em seu interior não tem descanso nem habitação. O homem vagueia porque perdeu Deus. Deus é a verdadeira habitação e possessão do homem. O Salmo 16:5 nos diz o seguinte: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Então nós vemos que o termo herança aqui ele é bem genérico, é abrangente, enquanto o cálice é uma expressão muito pessoal. Deus não é apenas a nossa herança, mas Ele também é a porção do nosso cálice para nosso desfrute. O Senhor é o nosso desfrute verdadeiro e Ele sustenta a porção que nos foi atribuída em sorte. Então podemos afirmar que o Senhor é a nossa sorte. Nós sabemos que todos viviam sem Deus, mas o que aconteceu? Vindo seu Filho Jesus, ele refez uma inimizade que havia entre Deus e o homem e entre o homem e Deus. Não apenas resgatou uma inimizade, mas ele tornou-nos seus filhos. Vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade para tornarem-se filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui nesse creem no seu nome. Não é o simples fato de acreditar em Jesus, mas é recebê-lo para dentro de si como seu Senhor e seu Salvador. Quando nós falamos em resgatar almas, nós pensamos primeiramente em pregar o Evangelho aos incrédulos. Claro, está correto isso. Mas quem prega? O que prega? Só conseguimos levar as pessoas que estamos cuidando até onde nós estamos. Só conseguimos passar para elas o que temos e o que somos. Pode ter um excelente orador, uma pessoa muito treinada, mas se ele não tiver vida, ele conseguirá apenas transmitir conhecimento. O meu sentimento é que todos nós precisamos ser, primeiramente, resgatados de nós mesmos. Temos conhecimento sobre a morte e sobre a ressurreição e sobre a ascensão do Senhor. Poucos percebem que a redenção inclui a ressurreição. A redenção inclui as três partes: morte, ascensão e ressurreição. Redenção inclui as três partes: morte, ascensão e ressurreição. Sem uma dessas três partes, a redenção é incompleta. A morte salva-nos do pecado, do mundo, da carne, do que é natural e do que é incompatível com Deus. A ressurreição introduz-nos nas riquezas da nova criação que Deus tem em Cristo Jesus. A ascensão é a gloriosa conclusão da morte e ressurreição.
O Senhor não descansou na morte, nem na ressurreição, mas na ascensão. Nós percebemos que o Senhor, ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi ao Pai, voltou, ficou 40 dias, depois ele ascendeu para o descanso. Nós, para conhecermos a ascensão, precisamos conhecer a posição da nossa salvação. Vamos ver que quando nós fomos salvos, embora tenhamos sido salvos do julgamento e obtido o perdão dos pecados, tenhamos sido reavivados da condição de morte, obtido a vida de Deus, nem o perdão dos pecados, nem a obtenção da vida podem ser considerados como posição da nossa salvação. Efésios 2, 5 e 6 diz-nos que, estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, nós vemos que isso mostra todo aquele que é salvo não é apenas alguém cujos pecados são perdoados, não apenas alguém que foi ressuscitado dentre os mortos e ganhou a vida de Deus, mas também alguém que se assenta nos lugares celestiais, um homem de ascensão. Quando Cristo nos salva, Ele nos faz ascender com Ele e nos faz assentar com Ele nos céus. Portanto, a ascensão é de fato a posição final da nossa salvação. A posição de ascensão que obtivemos baseia-se não apenas na ascensão que Deus cumpriu em Cristo, mas também na vida de ascensão que obtivemos dentro de nós. Colossenses 3, de 1 a 4, o apóstolo nos pede que pensemos nas coisas lá do alto. Isso está baseado no fato de que Cristo é a nossa vida. Cristo está assentado nos lugares celestiais, à destra de Deus. Pelo fato de tê-lo como nossa vida, também estamos ocultos com Ele em Deus. Isso revela que não na morte, nem na ressurreição, mas na ascensão, Cristo nos fez ganhar vida e tornou-se a nossa vida. Embora essa vida tenha passado pela morte e ressurreição, é na ascensão que Cristo a dá para nós. Essa vida é ascendida e celestial e é dada do céu. Essa vida é dada do céu. É uma vida que alcança o céu. Portanto, uma vez que a obtemos, temos comunhão com o céu e estamos ligados ao céu. Embora que podemos ver que, de acordo com muitas condições exteriores, ainda vivamos na terra. De acordo com a vida interior, já estamos no céu. A situação é exatamente como a do Senhor durante seu tempo na terra. Naquela ocasião, ele disse que, embora tenha descido do céu, ele ainda estava no céu. Pode-se confirmar isso em João 3,13. João 3,13 diz: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, assim nós podemos ver que a ascensão é a posição da nossa salvação. Nós podemos ver em Gênesis 1,17, nos diz que Deus colocou luzeiros no firmamento. E para quê? Para brilhar sobre a terra. Essa palavra é cheia de significado figurado. O sol, a lua, as estrelas podem brilhar sobre a terra porque estão no céu. Uma vez que uma estrela caia do firmamento, a sua função é perdida. A sua função iluminadora depende inteiramente da posição em que ela está, ou seja, no céu. De modo semelhante, quer preguemos o Evangelho, visitemos as pessoas, edifiquemos os santos ou administremos a igreja, a verdadeira função repousa inteiramente na posição de ascensão. Uma vez que percamos a posição de ascensão, perderemos as funções espirituais. Por exemplo, vamos considerar que a razão por que muitos irmãos amados têm visitado as pessoas e não têm obtido resultado. Isso deve-se ao fato de que já caíram da posição de ascensão e vivem em alguma situação na terra. Se quisermos visitar as pessoas com mais eficácia, não é necessário falar muito nem pregar muitas verdades. Precisamos apenas manter a posição de ascensão no viver diário.
Precisamos estar apenas continuamente tocando o céu, no ser interior, e viver na condição celestial, na atmosfera celestial, a qual, quando tocada por outros, vai capacitá-los a obter o suprimento celestial. Isso também se aplica às orações. Nas nossas orações, algumas transmitem um sentimento de vazio, de velhice aos outros, porque eles já perderam a posição de ascensão. As frases das suas orações podem ser muito atraentes, mas diante de Deus e de Satanás não há nenhum peso. Também não há nenhum efeito na esfera espiritual. Outros, contudo, não são assim. Permanecem firmes na posição de ascensão e vivem na vida celestial. O seu viver diário é do céu. Portanto, as suas orações também são do céu. Quando abrem a boca, oferecem sabor celestial. Somente esse tipo de oração pode tocar o trono nos céus e abalar as portas do inferno, produzindo assim muito resultado espiritual. Portanto, a despeito de quais sejam as nossas funções espirituais, devemos aplicá-las na posição celestial e manifestá-las na esfera celestial. Amados irmãos, nós precisamos perceber que edificar os santos é também uma batalha espiritual. Edificar os santos é libertá-los do governo de Satanás, ou seja, dos pecados, do mundo, da carne e de tudo relacionado à velha criação. Coisas essas usadas por Satanás para governar o homem. Assim, eles serão mais libertados do poder satânico das trevas, conhecerão o nome do Senhor mais profundamente e permitirão que o Senhor faça crescer o seu reinar neles. E com isso, permitirão o reino de Deus que venha mais plenamente sobre eles. Vamos ver aqui em Efésios 3, versículo 19, diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós falamos de ser plenos da estatura de Cristo, nós queremos dizer que a nossa vida em Cristo atingiu a esfera plena da maturidade. E para alcançar essa plena maturidade, é necessário que a vida de Cristo seja plenamente trabalhada em nós. Uma vez que isso ocorra, atingiremos a estatura da plenitude de Cristo. O crescimento da estatura de Cristo em nós pode ser dividido em 5 etapas. A primeira etapa é que Cristo é entre nós para tornar a nossa vida. O segundo é Cristo vivendo em nós pelo Espírito Santo, cresce gradativamente em nós. Terceiro, Cristo é formado em nós. Quarto, Cristo é manifestado por meio de nós. À medida que Cristo cresce e é formado em nós e manifestado mais e mais, um dia cada parte do nosso ser será preenchida com os seus elementos. Então atingiremos o 5º passo, Cristo tornando-se amadurecido em nós, ou sermos cheios da estatura da plenitude de Cristo. Nesse momento, a nossa experiência de vida em Cristo terá atingido o clímax. Portanto, nós podemos perceber que quando a experiência de vida de um cristão chega à plena estatura de Cristo, alcançou o clímax. Ele compartilha a mesma posição de Cristo, reina e lida com o inimigo juntamente com Cristo. Todo o seu ser está preenchido com o elemento de Cristo. A não ser pelo fato de o corpo não ter sido ainda transfigurado em corpo de glória, tudo mais alcançou o seu ponto mais alto e final. A experiência de vida de um santo em Cristo, assim, chega à conclusão. Além de
aguardar ser arrebatado e entrar na glória, não há mais nada a desejar, apenas deixar Cristo viver nele. Essa esfera é a que Cristo quer nos colocar. Ele quer nos levar ao ápice da revelação divina, da vida divina, do mesclar divino com o homem. Nessa luta espiritual, nessa batalha, nós podemos ver que Efésios 6, versículo 12, diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós estamos envolvidos numa batalha. Para quê? Para que possamos permitir que Cristo cresça em nós, viva em nós e que sejamos vencedores. Em Hebreus 12, versículo 25, fala a respeito aqui de termos um cuidado, de não recusar a palavra. Abrir aí, Hebreus 12, 25 diz o seguinte: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Tem uns versículos para compartilhar aqui em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, diz o seguinte: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós percebemos, irmãos, que essa obra vai ser completada em nós desde que nós permaneçamos como cooperadores no Evangelho, como foi desde o primeiro dia. Aqui no versículo 19 diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Os 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois nós passamos aqui para o 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos um chamamento, temos uma vocação de Deus em Cristo Jesus para sermos úteis ao Senhor. Eu quero encerrar aqui abençoando a todos os nossos ouvintes, dando graças a Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores e que não há outro além dele, que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano de